Senhoras e senhores senadores, doutora Mayra Pinheiro, cumprimento Vossa Senhoria pelo depoimento claro, firme e esclarecedor no âmbito desta CPI. Farei alguns questionamentos relativos a esse tema. Tem havido um debate muito grande aqui nesta CPI sobre o uso da cloroquina e sobre o tratamento precoce. A senhora já respondeu diversas perguntas acerca disso, é verdade, mas praticamente somente em relação ao governo federal, enquanto sabemos que a execução das políticas de saúde é feita praticamente pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios através de suas unidades de saúde. Considerando que cloroquina e tratamento precoce têm sido demonizados nesta CPI, resolvi fazer um pequeno levantamento envolvendo justamente as unidades da federação que são responsáveis por atender os pacientes. Fiz isso principalmente depois que o vídeo que divulguei aqui na semana passada gerou muita reação, um negacionismo total, como se a prática de alguns governadores fossem somente, observem, de março ou abril de 2020. Vou mostrar agora que isso não é verdade. Quero ouvir a opinião da senhora sobre esses dois temas, cloroquina e tratamento precoce, diante de alguns dados que quero apresentar sobre alguns estados que seguem esse protocolo. Vou repetir a expressão, que seguem esse protocolo. Vou começar pelo estado de Alagoas. Em matéria divulgada pelo portal de notícias G1 no dia 20, quinta-feira passada, o governo de Alagoas, através de sua Secretaria de Saúde, confirmou que está vigente o protocolo que indica a cloroquina no tratamento de pacientes da Covid-19. Fui dar uma olhada nesse protocolo, que, aliás, está disponível, senador Renan, no site do governo de Alagoas. Logo na página 2, eu pediria à assessoria da mesa que publicasse no telão, para que todos tivessem a oportunidade de ver. Logo na página 2, tenho ali justamente... Vamos lá. É esse aqui. É esse aqui. Vou pedir só que apresse para eu não perder o meu tempo aqui. Logo na página 2, apresenta todo o desenvolvimento da doença e diz: potenciais terapias, Remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, transfusão de plasma convalescente, corticoides, imunoglobina humana e inibidores. Senhor presidente, eu vou pedir que acrescente o tempo, porque está difícil para conseguir botar na tela ali, porque eu queria compartilhar com todos. Mas não sou eu que boto, não. Não é porque o... Ninguém está obstruindo ele. É quando o relator colocou dele, foi bem rapidinho, presidente. Vamos lá. Mas eu vou ler o texto. Pela leitura do quadro, é de fácil entendimento que esse tratamento se aplica em qualquer fase da doença, para pacientes leves, moderados ou graves. Ou seja, o protocolo vigente em Alagoas estabelece tratamento precoce e prevê também o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. O protocolo tem os medicamentos específicos para os primeiros 5 dias, está lá o documento, para os primeiros 5 dias da doença e para as demais fases. Os exames de diagnóstico são feitos já entre o 2º e o 7º dia de sintomas, ou seja, já na fase 1 da doença, de infecção precoce, fase da resposta viral. Até porque, como já sabemos, a falta de ar somente surge no final da 2ª fase, a fase pulmonar. E, em muitos casos, isso já representa o estágio crítico da doença. Faz bem o estado de Alagoas
em garantir o tratamento precoce. Outro, o Estado da Bahia, caro senador Otto, Estado da Bahia, também adota, o senador Otto saiu, também adota o tratamento precoce. Protocolo disponível no site oficial do governo da Bahia é claro. Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento. Não sei por que aqui tem sido tão condenado o tratamento precoce. Ora, obrigada, senador. São Paulo também adota o tratamento precoce. A orientação oficial é: assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para que profissionais indiquem o que é apropriado para cada caso. O que uma pessoa com sintomas deve fazer? Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência como um pronto atendimento. E daqui a pouco, espero detalhar uma informação que tenho aqui, que dá conta de que pelo menos até o dia 25 de agosto de 2020, o governo de São Paulo distribuiu cloroquina para suas regionais de saúde de todo o estado de São Paulo. Não sabemos até quando esses medicamentos, obviamente, foram usados no tratamento dos pacientes. No caso da Bahia, eles fizeram uma nota bem recente, daqui a pouco eu vou falar dela, sobre esse protocolo. Está no meu radar. Amapá. Diz o protocolo oficial: atendimento precoce da síndrome gripal na atenção básica. Iniciar medidas terapêuticas propostas pelo comitê médico. Difosfato de cloroquina, ou hidroxicloroquina, ou ivermectina, ou nitazoxanida, associados à azitromicina e ou amoxicilina mais clavulanato. O protocolo, senhor presidente, foi elaborado pelo Comitê Médico de Enfrentamento à Covid-19 e tem como autores os seguintes profissionais: Dr. Pedro Omar Valadares Melo, um grande profissional de saúde. Eu estive com ele no Amapá. Doutora Ana Cristina de Lima Chucre e Dr. Marco Túlio Muniz Franco. Esses profissionais foram, inclusive, elogiados por um senador que tem assento nesta comissão, que disse que proporia que fossem homenageados pelo Senado Federal justamente por causa do tratamento precoce que estaria ajudando a salvar vidas no Amapá. Vejam, senhores. Diante desses dados, pergunta a doutora Mayra: o Ministério da Saúde catalogou, ou pelo menos acompanhou, essas medidas locais de estados e municípios visando estender o tratamento precoce por todo o país? Que medidas foram essas? A senhora saberia dizer quais outros estados adotam protocolos semelhantes? Senador, o nosso trabalho se resumiu em disponibilizar uma orientação segura para os profissionais da saúde, seguindo a orientação já dada pelo Conselho Federal de Medicina no seu documento, que ele diz que a autonomia médica é dada durante a pandemia para que eles possam dispor de medicamentos já conhecidos, ou seja, seguros, para enfrentar a doença. A nota orientativa número 17 do Ministério da Saúde, ela surge no contexto do trabalho publicado em Manaus, onde 22 pacientes evoluíram para o óbito a partir de doses tóxicas de cloroquina. A nota orientativa do Ministério, ela orientou que os médicos utilizassem uma dose 4 vezes menor do que a dose a que foram submetidos os pacientes de Manaus. Então, nós exercemos o nosso papel de não prevaricar e assim decidimos fazer uma orientação segura, já que a medicação vinha sendo usada no país, e nós temíamos que casos como o de Manaus acontecessem e as pessoas fossem a óbito não por causa da medicação, mas pela exposição a doses tóxicas, que é o que aconteceu. E essa foi a grande imputação de um crime a essas medicações. A gente tem 2 trabalhos, é preciso que a população brasileira, os médicos já sabem disso, elas
tenham consciência disso. Nós tivemos um trabalho feito no Brasil, publicado numa revista internacional, que expôs pacientes brasileiros num município passando por uma situação grave, a doses 4 vezes maiores à dose preconizada. São doses tóxicas e essas pessoas foram a óbito, inclusive isso é objeto de investigação no Ministério Público e agora na Polícia Federal. Depois nós tivemos um trabalho numa das maiores revistas do mundo, que também foi uma fraude. E esses 2 trabalhos estigmatizaram essas medicações. A gente teve um grande prejuízo à humanidade de pessoas que poderiam não ter sido hospitalizadas e não terem a óbito se a gente não tivesse criminalizado 2 medicações antigas, seguras e baratas, que poderiam ter sido disponibilizadas e prescritas pelo médico. Mas hoje o que a gente assiste é uma verdadeira perseguição, inclusive aos profissionais médicos que são autônomos para prescrever e vêm sendo vigiados no exercício da sua atividade. Inclusive, apenas para informar a CPI, lá no estado da Bahia, nesse momento, há uma comissão, uma auditoria, fazendo patrulhamento na Secretaria de Saúde de Porto Seguro, onde atua a doutora Raíssa. Eu já recebi as informações e estou solicitando informações oficiais sobre o que está acontecendo no estado da Bahia. No caso dos estados e municípios que não seguiram esse protocolo de tratamento precoce, que tipo de consequências isso pode ter causado? E antes de sua resposta, gostaria de dizer que tenho recebido informações da ocorrência de muitas mortes em função da procura de hospitais por pacientes já em estado grave. Muitos governadores e prefeitos e suas respectivas secretarias de saúde adotaram a política do fique em casa e só vá ao hospital quando tiver falta de ar. Diferentemente dos estados que já citei aqui, dentre outros que poderia citar. Os relatos dão conta de que muitas pessoas seguiram essa orientação. Em outros casos, Senador, mesmo tentando... Senador Marco, para colaborar com a sua preocupação, que é nossa, o ministro Mandetta mandava ficar em casa. A senhora já trabalhava com ele. Qual foi o seu pensamento sobre naquele momento, ele mandando ficar em casa? Eu acho que nós tivemos um momento em que nós conhecíamos muito pouco a doença. Correto. E a orientação naquela época hoje é errada. Pois era março, abril, maio. Isso, né? e é isso que não, o senhor chegou no entendimento agora muito importante. É que a ciência, ela evolui. É isso. A gente dá orientações, e por isso que eu mencionei as orientações erradas da OMS. Senador, porque lá também, nós achávamos que esse negócio de espera você ficar mal, foi que deu... quando começou a chegar muita gente, houve colapso no sistema. Porque se tivesse tratado antes, ou cuidado antes, nós não teríamos tido esse problema no sistema. Senhor presidente, eu gostaria que essa fosse a situação só daquele momento que Vossa Excelência faz menção. Mas, infelizmente, Vossa Excelência fala de um momento que ele se repete a todo momento, inclusive agora e nessa CPI. Quando os arautos, pais da ciência, dizem aqui que não pode ter tratamento precoce, que não pode oferecer medicamento que não tenha na bula prescrição para a Covid. Isso é negacionismo, isso é negar atendimento, isso é negar socorro médico, isso é a política do fique em casa. Com todo o respeito, não foi o ex-ministro Mandetta que introduziu o fique em casa, e gostaria que fosse só naquele momento, porque havia muito pouca informação. Mas o que me preocupa é o que acontece hoje com o volume de informação que nós temos e essa política reverberada, essa narrativa criminosa, homicida, de não tome remédio que não tenha prescrição na bula para a Covid-19. Vai tomar o quê? Vai tomar o quê? Juízo. Realmente, estou ouvindo aqui de alguns senadores, juízo, que criticam o atendimento, que criticam o socorro médico. O que tenho ouvido é que muitos pacientes, já pelo 5º, 6º ou 7º dia, começaram a apresentar problemas respiratórios e chegaram aos hospitais já precisando de respiradores mecânicos, o que não eram suficientes para todos pela alta demanda. Muitos pacientes já chegaram com pulmões altamente comprometidos. Em muitos casos, o quadro já exigia a internação em UTI. E a insuficiência de leitos se tornou maior ainda. São inúmeros os relatos de muitas pessoas que morreram pelo agravamento dos problemas respiratórios, na fila, à espera de UTI.
em cidades do interior de todo o país, onde não há uma UTI sequer, houve demora para se conseguir o próprio translado, e muitos morreram nessa espera. Outros morreram nas estradas, não conseguiram sequer chegar aonde havia uma UTI. Outros tantos foram entubados, já pelo quadro avançado da doença, e morreram, porque todos sabemos que não é baixo o índice dos entubados que foram levados a óbito. Pergunto, o Ministério da Saúde tem um levantamento que permite analisar o impacto desses casos no número de mortes? Se não tem, há mecanismos oficiais que permitiria se chegar a isso, doutora Mayra? Senador, nós não temos um segmento dos pacientes que são submetidos a esse tratamento na fase inicial da doença. Isso ficou muito, até por conta dessa perseguição a que os médicos vêm sendo submetidos no Brasil, por conta de grupos de médicos e muitas vezes as próprias prefeituras e os estados que fazem esses protocolos locais, eles escondem por conta do policiamento ideológico que se criou no país e no entorno dessas medicações. Então, como nós temos muita responsabilidade, nós começamos a buscar estudar cidades com menor letalidade e correlacionar com fatores que pudessem resultar nessa menor letalidade, mas não conseguimos confirmar as informações para correlacionar as variáveis e, por isso, eu fico aqui sem lhe dar essa resposta por conta da imprecisão dos meus dados. Agradeço, Vossa Excelência, mas nós precisamos enfrentar esse aspecto. O que mata mais é o atendimento precoce, é o tratamento precoce, com os medicamentos disponíveis, receitado pelos médicos, ou é a negação do atendimento? Do procure só quando já não tiver mais jeito. A falta de um tratamento precoce não leva o paciente a mortes apenas em decorrência de problemas respiratórios. Já existem estudos bem fundamentados, cito como exemplo o trabalho de um grupo de pesquisadores da PUC do Paraná, que dão conta de outras complicações que podem ocorrer com o avanço da doença. Os principais são complicações vasculares. A doença deixa de ser viral e passa a ser trombogênica. Sem falar também nos casos de inflamação renal e insuficiência renal, ou inflamação no coração ou no fígado. Também há risco de trombose ou eventos como acidente vascular cerebral. São diversos os relatos específicos acerca de pacientes que passaram por esse tipo de experiência e foram a óbito. Os estudos realizados pelos pesquisadores da PUC foram feitos a partir de amostras pós-morte e indicam que o uso de anticoagulantes precocemente pode ajudar no tratamento da Covid-19 a fim de evitar os trombos. Pergunto, o Ministério da Saúde tem conhecimento desses estudos? Senador Marco Rogério, eu já dei para Vossa Excelência 4 minutos. Senhor presidente, a mais. Eu peço a Vossa Excelência que tenha um pouquinho de tolerância. Não, eu estou tendo. Senhor presidente, senhor presidente. Vossa Excelência não tem que ser o mesmo rigor aqui, presidente. Senhor presidente, se Vossa Excelência Vossa Excelência não dá nenhum tempo a mais para nenhum senador. Então, Vossa Excelência mantenha a isonomia com todos os senadores. Senhor presidente, eu vou solicitar à mesa, ou à minha assessoria, que protocole na mesa depois, como foi a generosidade do tempo para os membros da oposição na semana passada e o tempo que Vossa Excelência está dedicando a mim. Não, Vossa Excelência... Inclusive com interrupções. Não, mas a interrupção eu lhe dei mais 1 minuto para a interrupção e lhe dei mais 3 minutos. Sim, mas se Vossa Excelência pegar as falas da semana passada da oposição, tem mais de 10 minutos de tolerância para alguns. Não, se Vossa Excelência quiser, eu junto à mesa depois. Agradeço Vossa Excelência. Só vou fazer mais 2 perguntas, senhor presidente, 2 considerações e perguntas. O Ministério da Saúde tem conhecimento desses estudos que citei da PUC Paraná? Existe alguma política de alerta aos estados e municípios que ainda negligenciam quanto ao tratamento precoce para esses riscos de elevação no número de mortes em função de tratamentos tardios? Outra pergunta. Diz respeito a um problema estrutural ligado aos profissionais disponíveis para atendimento dos pacientes, especialmente nas UTIs. Com a remessa de recursos para os estados e municípios e a abertura de mais e mais leitos de UTI, cresceu assustadoramente a demanda por médicos intensivistas, profissionais habilitados, devidamente treinados para atuar em UTIs. As informações que temos recebido, e isso, na verdade, é também produto de matemática e lógica,
é que muitas secretarias de saúde de estados e municípios passaram a lotar em UTIs médicos de diversas outras especialidades sem qualquer experiência em unidade de terapia intensiva. Alguns recém-formados e sem experiência mesmo em suas áreas de formação. Segundo a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB, o Brasil tem 7,2 mil médicos intensivistas e, com o quadro atual, precisaria ter pelo menos 40 mil. Temos dois dados extremamente preocupantes, dando conta de que a letalidade em UTI subiu muito. Em certos casos, de 24% para 80% em grupos de pacientes com quadros de saúde semelhantes. Tornou-se público e notório que de cada 10 brasileiros entubados durante essa pandemia, 8 morreram. Sabemos que estamos em um quadro de guerra, quando não se pode exigir as mesmas condições de um tempo de normalidade. Mas já que alguns não pensam assim, ignoram esses e tantos outros fatores e querem atribuir os mortos pela pandemia ao presidente da República, lhe pergunto, o Ministério da Saúde já considerou o impacto dessa flagrante deficiência do serviço prestado em estados e municípios no que diz respeito ao resultado morte? A senhora considera, mesmo diante do quadro de anormalidade, estados e municípios teriam como se organizar e dar um mínimo de treinamento para esses profissionais? São essas duas perguntas que faço à vossa senhoria, senhor presidente, e posteriormente vou pedir à assessoria que encaminhe à mesa os protocolos do Estado de Alagoas, embora esteja no site disponível para todo o Brasil, os de São Paulo e também da Bahia, que agora há pouco, Amapá também, mas da Bahia, que fez a retirada do sistema dele, agora no mês de março. Responda, doutora Maia. Pois não, vou tentar lembrar das perguntas. A primeira, o senhor perguntou do conhecimento. Paraná. Não, do Ministério da Saúde, se nós tínhamos conhecimento dos trabalhos. Nós temos uma secretaria que faz o monitoramento, senador, de todas as evidências que são publicadas. Daí porque hoje a gente trouxe aqui para deixar à disposição dos senhores todas as evidências publicadas e evidências publicadas de trabalhos randomizados constantes de meta-análise. A gente está falando de uma meta-análise que é um grupo de evidências de trabalhos com bom nível de evidência que são agrupados para que a gente possa produzir um resultado melhor. Em relação aos profissionais de terapia intensiva, sabemos da necessidade da gente formar mais profissionais. O Ministério, depois da chegada do ministro Queiroga, nós devemos lançar um edital extraordinário para novas vagas de residência em terapia intensiva. Essa é uma questão que nós discutimos com a Comissão Nacional de Residência Médica, MEC, Ministério da Saúde. Mudamos, inclusive, os critérios, as diretrizes, para que a gente pudesse mudar a forma de ingresso nessas residências. Ao invés de um determinado número de anos, nós reduzimos e fizemos acesso direto. Então, nós estamos tomando todas as providências para que a gente possa formar mais profissionais na área de terapia intensiva. Eu só queria aproveitar a sua fala para dar um dado que é extremamente interessante, que eu assisti o senador Otto comentar, mas ele não está mais aqui. Quando é mencionado que a gente não precisaria dispor desse recurso do tratamento na fase inicial da doença, porque 80% das pessoas vão evoluir para as formas leves, assintomáticas e não vão agravar. E só 20% das pessoas vão necessitar do sistema hospitalar. Não é possível que a gente consiga prever quem vão ser esses 80% e quem vão ser os 20%. Nós estamos diante de uma doença gravíssima. Então, se eu considerar que 20% da população brasileira, cerca de 216 milhões de pessoas, 40 milhões vão evoluir para as formas graves e desses, 5% vão precisar de leitos de UTI, eu teria que ter 2 milhões de leitos de UTI hoje disponíveis no Brasil. Então, aí o senhor entende que nós estamos até subestimando a necessidade de profissionais. O Ministério da Saúde, emergencialmente, disponibilizou custeio de cerca de 19 mil leitos de UTI. Mas, diante de uma doença incerta, em que eu não sei quem vão ser, esses 5% que estão na UTI,
UTI que o senhor acabou de mencionar, desses 85% vão a óbito, eu tenho que dispor de todos os recursos possíveis. Vacinas, equipamentos de proteção individual, tratamento farmacológico no início da doença para evitar o agravamento e tratamento farmacológico para os doentes graves que já internaram nas enfermarias e nas UTIs. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Eu vou suspender por meia hora. Só uma informação.